Os vícios e dependências são o grande mal do século XXI. E quando falamos em vício e dependência de drogas, muitas pessoas leigas tornam-se especialistas no assunto e logo começam a disparar conselhos vagos, desprovidos de conhecimento, mas cheios de senso comum. Como por exemplo frases do tipo: "Ah, é só ter força de vontade, é simples, é só não usar", entre outros conselhos cheios de julgamento e falta de empatia. Mas a pergunta que eu faço é: se fosse tão simples assim, por que existem tantas pessoas que estão se tornando dependentes de substâncias? Por que tantas pessoas ficam o dia inteiro no celular, no WhatsApp e nas redes sociais em geral? Por que tantas pessoas comem compulsivamente, compram coisas que não precisam como se não houvesse amanhã e estouram o limite do cartão de crédito? A resposta para isso é que os vícios e dependências não são tão simples como você acredita que eles sejam. O cérebro de um viciado passa por transformações estruturais que alteram o seu pensamento, as suas emoções e os seus comportamentos em geral. Portanto, no vídeo de hoje, eu vou ajudar você a entender mais sobre como funciona o cérebro de um viciado para que você saia do senso comum. Você vai aprofundar o seu entendimento sobre o assunto. Então, fica até o final do vídeo. Meu nome é Rodrigo Longo, sou conselheiro terapêutico e consultor em dependência química. Antes de começar, eu gostaria de pedir o seu like para ajudar o nosso canal e se inscreva e ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Siga também o SOS Sobriedade lá no Instagram e no TikTok e acompanhe os nossos conteúdos semanais. E se quiser participar da nossa comunidade, dos nossos grupos gratuitos, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo. E se você acredita que o nosso trabalho na internet ajuda você e outras pessoas, apoie e seja membro da Academia SOS. Além de você contribuir com o nosso trabalho, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Bom, quando falamos de vício, é comum imaginar imediatamente alguém consumindo drogas, alucinógenos ou substâncias mais pesadas, como as anfetaminas, por exemplo. E acabamos esquecendo outros vícios não químicos e que possuem muitas formas e comportamentos. Existem pessoas viciadas em compras, outras que não conseguem deixar o celular de lado. Existem também pessoas viciadas em sexo, em esportes, apostas, alimentos, enfim, existem muitos tipos de vícios. Então, aqui nesse vídeo eu falarei dos vícios de um modo geral, não só de álcool e outras drogas, como é o foco do canal, tá ok? Um viciado não é somente um alcoólatra ou alguém que consome drogas pesadas ou determinados remédios. São essencialmente comportamentos desajustados, por meios dos quais uma pessoa desenvolve uma dependência física e psicológica por uma substância ou por um determinado comportamento. A partir daí, abre-se todo um leque de possibilidades onde o resultado sempre é o mesmo: falta de capacidade para se desenvolver com normalidade na própria vida, perda de saúde e sofrimento. Costuma-se dizer que o cérebro viciado possui 3 forças. A primeira força é: há uma vontade incontrolável que faz com que a pessoa busque a todo custo o prazer e bem-estar imediato proporcionado pelo vício. Segunda força: o desejo de antecipação criado pelo vício, que se manifesta através de sintomas de abstinência, como ansiedade, depressão, irritação e mau humor. E a terceira força: as consequências psicológicas e emocionais, como solidão, peso na consciência, medo, insegurança e baixa autoestima. E as consequências sociais também, como pressão e críticas da família, amigos, trabalho e etc. Estas 3 forças presentes nos vícios fragmentam por completo a própria identidade, o pensamento e a vontade. O vício, aos poucos, altera e causa danos estruturais do nosso cérebro. E dependendo da gravidade desses danos, se eles forem permanentes, nem as técnicas mais afinadas da terapia comportamental conseguem fazer com que a pessoa consiga se libertar do vício. Por isso, em muitos casos é necessária uma estratégia médica e farmacológica para reconduzir o cérebro de um viciado ao seu funcionamento estável. Mas é importante ressaltar que medicamentos não fazem milagres também. Os medicamentos aliviam a síndrome de abstinência e muitos efeitos colaterais associados, mas as vias neuronais geradas pelo vício, assim como determinados hábitos de pensamento e comportamento, nem sempre respondem de primeira a tais tratamentos. Este é um processo longo e difícil que requer um foco multidimensional. Embora os objetos dos vícios possam ser diferentes,
Todos eles têm um elemento comum, a compulsão. Naomi Fineberg, psiquiatra especialista em neurofarmacologia da University NHS Foundation Trust, na Inglaterra, explica que as pessoas viciadas apresentam um transtorno obsessivo-compulsivo, além de uma baixa flexibilidade cognitiva e metas pessoais limitadas ou inexistentes. O cérebro viciado sempre mostra certas alterações nas áreas ventrais do córtex pré-frontal, uma região relacionada com o significado emocional e com a capacidade de controle. Sendo assim, os vícios atuam para suprir uma necessidade emocional. Gabor Maté, médico e autor húngaro-canadense, defende que o vazio é o que leva as pessoas aos vícios. No entanto, na constante busca para saciar este vazio, os comportamentos compulsivos aparecem. São comportamentos que o cérebro é incapaz de controlar e que se retroalimentam seguidamente. O cérebro viciado trabalha de forma diferente. Seu único objetivo, sua necessidade mais prioritária, é encontrar o bem-estar obtido com o objeto do vício, o que lhe proporciona um prazer momentâneo e limitado. Pouco a pouco, este estimulante externo substitui as recompensas naturais do próprio organismo, e o cérebro precisa de mais. Podemos citar duas alterações estruturais no cérebro humano que são causadas pelos vícios: a ação da dopamina no cérebro, que causa mudanças neuroadaptativas, e as mudanças do córtex pré-frontal. É claro que cada vício tem suas características próprias e particularidades, mas vamos tentar sintetizar essas informações aqui nesse vídeo, explicando a atuação dos vícios do cérebro em termos gerais. Primeiro, a ação da dopamina no cérebro. O trabalho da dopamina em qualquer processo de vício é importantíssimo. Isso porque é ela que gera a vontade e o desejo. A dopamina é um dos neurotransmissores que o nosso cérebro produz. Trata-se de uma substância química que está relacionada à sensação de prazer e recompensa. Quando uma pessoa usa alguma substância, ou quando alguém dá um like na sua selfie no Instagram, quando você compra aquela roupa que você queria, ou quando você come um delicioso chocolate, o seu sistema dopaminérgico é acionado e uma quantidade enorme de dopamina inunda o seu cérebro, causando intenso prazer imediato. A dopamina é indispensável para a nossa vida. Comer, praticar atividades físicas, comprar, tomar uma cervejinha, enfim, todas as formas de prazer acionam esse sistema. Mas o problema não é esse. O problema é que quando determinados comportamentos fazem nosso cérebro produzir uma quantidade excessiva de dopamina, isso nos faz chegar a um estado de euforia e bem-estar fora da normalidade. Naquele momento, a pessoa se sente muito bem devido à descarga de dopamina. No entanto, essas grandes quantidades de dopamina tornam o cérebro menos sensível à ação deste importante neurotransmissor. Portanto, à medida que o tempo passa, a pessoa precisa de cada vez mais dopamina para obter o mesmo efeito de prazer. E então, ocorre todo um desequilíbrio no sistema de recompensa cerebral. Esse é o mecanismo que faz com que as pessoas desenvolvam comportamentos compulsivos, desde o comer compulsivo até o vício em jogos, drogas, redes sociais ou conteúdo pornográfico. É importante que você entenda que a dopamina não é o problema. Afinal, ela é uma substância produzida naturalmente pelo corpo e tem funções fundamentais à nossa sobrevivência. O problema consiste no fato de termos criado e usarmos métodos artificiais para provocar um hiperestímulo à dopamina, o que faz com que desenvolvamos os vícios. Sendo assim, os vícios causam alterações na produção e liberação de dopamina no cérebro. A segunda alteração estrutural causada pelos vícios são as mudanças no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é um dos mais afetados pelos vícios. São alteradas nossas emoções e sua regulação, assim como nossos processos cognitivos. Torna-se mais difícil prestar atenção, raciocinar com clareza, controlar o próprio comportamento e tomar decisões. Estas alterações diminuem o grau de resiliência pessoal e a tolerância à frustração e aumenta a impulsividade. É por isso que pessoas que sofrem com os vícios se frustram facilmente e sempre recorrem impulsivamente aos vícios como forma de aliviar estas frustrações. É claro que alguns vícios causam danos mais graves que outros, como por exemplo as substâncias psicoativas. Elas podem causar mais danos cerebrais do que outros comportamentos viciantes devido à intoxicação. Por exemplo, o vício em jogo pode causar danos psicológicos, cognitivos, emocionais e sociais para a pessoa. Já as drogas, além desses danos mencionados,
pode ainda causar danos físicos. Mas esse é assunto para outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para você assistir depois, tá ok? Gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreva e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.